Uma boa noite, minha amada irmã e meu amado irmão. Eu lhes saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos agora no final do mês de janeiro, no penúltimo domingo, no mês longo, mas um mês onde nós recebemos várias dádivas e vários presentes do Senhor. Vamos iniciar esse culto fazendo uma oração de louvor, uma oração de exaltação, uma oração de gratidão a esse Deus que é tudo e que nos concede aquilo tudo que nós realmente precisamos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, estamos iniciando esse culto nessa noite de domingo e de antemão, ó Deus amado, nós queremos anunciar o Seu poder, a Sua glória e a Sua majestade. Nada no mundo deve ser louvado, nada no mundo deve ser adorado, somente Tu, que é o Criador e o mantenedor de tudo aquilo que se encontra à nossa volta e também de nossas vidas. Mas, ó Deus amado, o Senhor é um Deus que na Sua soberania acabou se revelando em amor, em humildade, enviando o Seu Filho Jesus Cristo a esse mundo e se tornando igual a um de nós, exceção feita ao fato de não pecar. Mas também é o Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que não deixa faltar nada daquilo que realmente nós necessitamos. Ó Deus amado, aceita esse culto que é feito com amor, é feito com carinho. Ó Deus, aceita o louvor que brota do fundo dos corações de cada filha e filho que ainda nas suas casas, não de forma presencial nesse templo, louvam e exaltam o Seu nome. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Após esse momento inicial de oração, de louvor e de gratidão a Deus, nós vamos louvar a Deus agora por meio de uma canção. Vamos louvar a Deus por meio de uma música. Eu te convido a acompanhar essa música e, caso você saiba, a entoá-la, não como uma música qualquer, mas como um cântico de louvor ao nosso Deus. Desesperado
desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vive seguro, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, vem descansar no meu amor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali eu falarei contigo, com meu amor, te envolverei. Quero olhar em teus olhos no mais profundo, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, ó Brasil, vem, ó Brasil, vem como estás. De norte a sul, o Pai chama cada brasileiro. Vem, ó Brasil, vem como estás. Vem, vem como estás. Ferido, sujo, amaldiçoado, passei. Vem, ó Brasil, vem como estás. Vem, vem, vem para os braços do Pai. Vem, ó Brasil, vem como estás. Vem para o Pai, vem, ó Brasil, vem como estás. Vem, ó Brasil, vem como estás. Foi Jesus quem nos ensinou a chamar o Pai, Abba, Paizinho. Como crianças, entramos no reino, chamando pelo nosso papai.
E após esse momento de louvor, é um instante o qual nós devemos reconhecer os nossos pecados e suplicar o perdão e a misericórdia de Deus. Eu te faço agora mais um convite, o convite é de olhar para si mesma ou de olhar para si mesmo, ver aquilo que você é, não somente aquilo que você faz. Eu vou fazer isso também. Mais uma vez eu vou me examinar e vou chegar à conclusão que sou pecador e que se não fosse a graça de Deus, eu nem aqui estaria nesta noite falando com vocês. Então, examine a si mesma, examine a si mesmo e de forma silenciosa, peça perdão a Deus e logo depois eu farei a oração audível de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, agora nesse instante é um momento de contrição, é um momento de humilhação, é um momento de confissão de pecados. Não há ninguém nesse mundo que não carregue em si, ó Deus, a marca do pecado e a marca da maldade. E o seu povo, ciente disso, se coloca diante do seu altar e assume a sua culpa e implora o seu perdão e a sua misericórdia. Ó Deus triuno, eu peço que tu venhas a perdoar a mim, peço que tu venhas a perdoar a irmã e o irmão que nesse momento agora assumem que são pecadoras e pecadores e imploram a sua misericórdia e imploram o seu perdão. Ó Deus, perdoa também a sua igreja, não somente a IPI aqui em Alexânia, mas a Igreja de Cristo ao redor do mundo, que falha porque nós somos falhos. E vem criar em nós, ó Deus, aquela pulsão para uma vida santa, uma vida reta e uma vida digna diante de Ti. Senhor amado, nos perdoa, em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. E receba a declaração de perdão. O Senhor Deus é um Deus misericordioso. Ele não olha para os nossos pecados, mas vê a sinceridade de nosso arrependimento. E em nome de Jesus Cristo, que os nossos pecados eles foram perdoados, e isso nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, devidamente perdoados pelo Senhor, eu te convido a fazer a primeira leitura desta noite, que está no nosso lecionário, no calendário litúrgico, e ela vai ser feita no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, e a leitura será feita do versículo 1 até o versículo 5, e aí depois o último versículo do capítulo, que é o versículo 10. O livro de Jonas, capítulo 3, é de 1 a 5, e na sequência o versículo 10, que assim nos diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: E dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém? Palavra de salvação para o seu coração, palavra de salvação para o meu coração e da igreja como um todo. E com essa leitura em mente e no coração, vamos entoar ao Senhor mais um cântico, vamos entoar ao Senhor mais um hino.
Quero ver vocês cantando, hein? Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi para as nações. Agora, manda ver. Não, 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 não. Cadê você? E não há Deus maior. Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Sim, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, você, agora levante as suas mãos e adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus, mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. Não há Deus. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Vocês, tudo formou. Agora eu quero ouvir pra quê? Joga a mão pro alto pra dar honra a esse Deus grandão. Para o seu louvor, para o seu, eu quero ouvir vocês. Para o seu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus grande, um Deus tremendo que cuida de nós, um Deus que fala ao nosso. Olhe para as suas mãos. Se eu colocar, olhe para as suas mãos, as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos pra cima pra curar. As minhas mãos sobre os enfermos, joga a mãozinha bonita, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão.
mão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você, para curar a mim e a você, para curar a mim e a você. Para curar a mim e a E agora, e após essa bela canção que nós entoamos ao nosso Deus, vamos à segunda leitura da nossa noite, que também está de acordo com o lecionário ecumênico, e ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, no capítulo 7, e a leitura ela será feita a partir do versículo 29 ao versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao versículo 31, que diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Palavra de salvação para as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Oh Deus, te damos honra, te damos glória. Te damos, teu é o poder, pra sempre, pra sempre, oh, pra sempre. Te damos honra, oh, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Eu lhe convido mais uma vez a falar com Deus em oração. Vamos pedir para que o Senhor venha iluminar a leitura da Sagrada Escritura e a nossa conversa e essa mensagem que nós vamos pregar nessa noite de domingo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador do céu e da terra, nós estamos mais uma vez adiante da Sagrada Escritura, nós estamos mais uma vez adiante do Teu Santo Livro. E aqui suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que Tu venhas em primeiro lugar a iluminar a leitura que será feita, Senhor. Ó Pai, que essas palavras que foram escritas venham realmente, ó Deus amado, a tocar no coração da Sua filha, a tocar no coração do Seu filho e se transformem na palavra de Deus viva, que alimenta a fé de cada uma e de cada um. Senhor amado, que a Tua vontade venha a ser feita mais uma vez nesse momento, em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho do dia, que é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, e os versículos que nós leremos, eles se encontram a partir do versículo 14 até o versículo 20, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 14 até o versículo de número 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar,
porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após a Jesus. Amém? No domingo passado, usando o Antigo Testamento como base, mais especificamente a história do profeta Samuel, nós falamos um pouquinho a respeito das características da missão que Deus ele tem ao seu povo, que Deus exige ou no mínimo espera que o seu povo não se furte a exercê-las, não se furte a basear nelas. E hoje, de acordo com o Evangelho do dia, nós vamos caminhar na mesma temática, isso é, nós vamos falar a respeito da missão, mas agora de acordo com o prisma do Novo Testamento e com uma atuação clara de Jesus Cristo, que deve ser o protótipo, que deve ser o exemplo da maneira como eu e você e como a Igreja de Cristo, ela realiza a sua missão. Mas antes de entrar no Evangelho, mas antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria de convidar você que me ouve nesta noite a fazer uma pequena reflexão. Não resta nenhuma dúvida que para qualquer missão nessa vida, aí não importa se é uma missão religiosa ou se é uma missão secular, não importa se é uma missão individual ou uma missão coletiva, não importa, mas a vida humana ela é pautada por missões, e para que qualquer missão venha a ser coroada de êxito, ou para que qualquer missão venha a obter o seu sucesso, é necessário que ela tenha duas marcas, é necessário que ela tenha duas características. E a primeira marca, ou o primeiro pilar, de dois pilares que compõem a missão, é aquilo que nós chamamos de base. Uma missão sem base não vai obter sucesso, não terá êxito. Mas o que é a base? A base nada mais é do que o fundamento, aquilo que acaba meio que sustentando a missão, é o chão, é o elemento fundamental aonde a missão, ela se apoia, ela se segura, é o elemento fundamental e primordial de uma missão. Mas existe um outro pilar da missão que não pode ser esquecido. Não pode, porque se ele for esquecido nós teremos somente a base. Mas o outro elemento que deve estar presente em qualquer missão nós chamamos de prioridade. Mas o que vem a ser a prioridade? A prioridade nada mais é do que o alvo essencial, nada mais é do que aquele objetivo que nós temos. Sim, é aquilo que nós miramos e queremos obter, e sempre tendo a base como sendo elemento fundamental. Não se esqueça, então, que a missão ela necessita de dois pilares: a base e a prioridade. E agora voltando para o nosso texto, o texto que nós lemos, ele se encontra no primeiro evangelho que foi escrito. E é curioso que quando nós pegamos as Bíblias, nós encontramos o evangelho de Mateus em primeiro lugar, mas isso não tem nada a ver com a sua data cronológica, é meio que consensual que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. E nesse primeiro evangelho que foi escrito, nós estamos aqui, no seu primeiro capítulo, e aonde é narrado de uma forma sucinta, porque esta
é uma marca de Marcos. Marcos não se alonga muito, mas ele traz um relato mais resumido, mais sintético, aonde nós nos deparamos com o início do ministério de Jesus Cristo, aonde nós nos deparamos com o início da missão de Jesus Cristo. E justamente nesse momento, aonde Jesus Cristo inicia o seu trabalho e a sua missão, o Senhor Jesus define qual é a sua base e qual é a sua prioridade. A base e a prioridade da missão de Jesus Cristo foram definidas nesse instante, nesse momento, e são expressas no texto que nós acabamos de ler. Então, eu te convido a conversar comigo nessa noite a respeito do seguinte assunto: a base e a prioridade da missão cristã, obviamente usando o exemplo de Jesus Cristo como o grande referencial para a minha missão, a sua missão. Essa igreja em Alexânia e a igreja a qual você pertence, é você que nos dá a honra, mesmo virtualmente, de estar nos visitando. Então vamos conversar, vamos dialogar um pouquinho a respeito dessa temática. Vamos falar em primeiro lugar da base. E a base da missão cristã é o Evangelho. Vamos repetir: a base da missão cristã é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O início de nosso texto, ele nos informa que logo após a prisão de João Batista, o Senhor Jesus Cristo, ele deu início à pregação do Evangelho. Mas é necessário que nós venhamos ter a real compreensão do significado da palavra Evangelho. O Evangelho em grego, que quer dizer simplesmente boa nova. O Evangelho é a boa nova de Deus para o ser humano. O Evangelho é a boa nova de Deus para o cosmos e a criação como um todo. E Jesus Cristo encarnado, Ele é o Evangelho. Jesus Cristo encarnado, Ele é a boa nova. Não é somente uma teoria, não é somente uma ideia, mas Deus se fez carne e habitou entre nós, e esse é Jesus Cristo. Então, Jesus como ser humano, Ele encarna em si a essência do Evangelho. Ele encarna em si a essência da missão de Deus. Mas esse Evangelho encarnado em uma pessoa chamada Jesus Cristo, não foi somente uma pessoa, mas também o Evangelho, ele foi a base do trabalho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele foi a missão daquilo que Jesus Cristo fez. O Evangelho, ele foi o grande fundamento dos 3 anos do ministério de Jesus Cristo, que encarnou o Evangelho em si, mas viveu o Evangelho, mas anunciou o Evangelho e praticou também essa boa nova. Então, não pode restar nenhuma dúvida que a base da missão de Jesus Cristo é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho que era encarnado na sua pessoa, mas em segundo lugar, o Evangelho que se torna algo prático por meio de atos. Mas esse Evangelho que nós acabamos de falar, que é boa nova, é o próprio Jesus Cristo, mas esse Evangelho, ele tem 2 fundamentos que são fundamentais. E é óbvio, se são fundamentais é porque eles são importantes fundamentos. Mas nós temos aqui 2 fundamentos que formam essa base. Em primeiro lugar, é o reino de Deus, e é isso que Jesus Cristo fala. O primeiro fundamento da base do Evangelho, o primeiro fundamento que compôs a base da sua missão é o conceito de reino de Deus. Reino de Deus que já tinha surgido a partir do momento
que Jesus Cristo veio a esse mundo, mas que agora estava se aproximando com maior força, mas que agora estava se aproximando com maior contundência? E a resposta é simples: é a partir desse momento, Jesus Cristo começaria a viver esse reino por meio das suas pregações, por meio dos seus ensinos, por meio das suas parábolas, por meio das suas conversas no dia a dia, não somente com discípulos e discípulas, mas com as pessoas comuns. Jesus também começaria a expressar esse reino, não somente por meio da pregação, mas por meio dos seus milagres, as suas curas, os seus exorcismos, as multidões que foram alimentadas 2 vezes, mortos ressuscitados. Isso tudo resume o reino de Deus que estava crescendo e que espera ainda em nossos dias a consumação. Então esse é o primeiro fundamento da base do Evangelho: reino de Deus, anúncio da palavra e preocupação com o dia a dia de cada pessoa. Mas o segundo fundamento do reino de Deus, que acaba fechando e acaba coroando a base do Evangelho, e também se encontra aqui no nosso texto, também no versículo 15, é o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé. Verso 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É aquilo que falamos, é a pregação de Jesus, os seus milagres, as suas maravilhas. Mas logo na sequência, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o segundo fundamento que dá base ao Evangelho. Arrependimento diante de uma vida que anteriormente não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação com o reino de Deus. Vida egoísta, vida mesquinha, vida centrada em si, vida às vezes com uma cara de religião, mas uma religião morta, uma religião sem nenhum tipo de relevância. É arrependimento de um caminho que era trilhado ao oposto ao caminho do reino de Deus. Arrependimento e fé. Se arrepender de uma vida errônea, se arrepender de uma vida onde o reino de Deus não era o elemento preponderante, mas também viver em fé, mas também viver sempre em confiança na pessoa de Jesus Cristo. Assumir a Jesus Cristo como Senhor, assumir a Jesus Cristo como Redentor, assumir a Jesus Cristo como Deus encarnado, aquele que é capaz de dar sentido a uma vida que antes era desprovida de qualquer sentido. São esses 2 fundamentos que se unem e formam a base do Evangelho, e formam a base da missão, que é o próprio Evangelho e é o próprio Cristo. O reino de Deus e arrependimento seguido de fé. São os 2 elementos que se unem, são os 2 elementos que se atraem, são os 2 elementos que se juntam e que formam a base da missão de Jesus Cristo, que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, que se personifica no reino de Deus, no arrependimento e na fé. Essa deve ser a minha base, essa deve ser a sua base, essa deve ser a base da Igreja Presbiteriana Independente em Alexânia, essa deve ser a base da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, essa deve ser a base de qualquer igreja irmã que professa o cristianismo. Nós somos chamados para ser uma igreja missionária. A nossa igreja, a sua denominação, a Igreja de Cristo, não é igreja se não for uma agência missionária. Eu gosto muito de uma frase que foi cunhada por John Wesley, que é considerado o fundador
é da igreja metodista, e ele dizia que o mundo é a minha paróquia. Não é somente uma localidade, mas o mundo é a minha paróquia. Então, a igreja de Cristo é chamada para realmente exercer a missão. Mas a missão deve ter por base isso que falamos, o Evangelho, que é Jesus Cristo, e que se encarna na ideia de reino de Deus, que se encarna na ideia de arrependimento e que se encarna na ideia de fé. Mas não é isso que tem acontecido durante a história. Muitas vezes a base da missão que a igreja ela promulgou durante quase 2000 anos não foi o Evangelho, mas foi a busca por poder, mas foi a busca por dinheiro, mas foi a busca por influência. Nada calcado no Evangelho, nada calcado em Cristo. E se a igreja não tiver essa base que é o Evangelho, se a igreja não apontar para Cristo, não apontar para o reino de Deus, não anunciar o arrependimento e a fé, não tem nenhuma importância se ela cresce numericamente, se ela influencia a sociedade, se ela tem cargos, se ela tem trânsito em vários governos ou em várias esferas de poder. Isso não tem nenhuma importância. Não tem importância, porque aí a igreja ela se torna somente uma entidade religiosa que muitas vezes oprime, que muitas vezes massacra. E a história está aí. A história está aí. Na hora que a igreja ela deixou o Evangelho de lado como base e procurou outras bases, algumas inclusive com verniz religioso, a igreja ela não fez missão, ela não foi uma agência de fundo missionário, mas ela foi algo infelizmente egocêntrico, que buscava o poder, a influência, e que trouxe somente escândalo e escárnio para o cristianismo. É essa a ideia de cristandade que muitos adoram. O que vem a ser a cristandade? A cristandade é a ideia de meio que você é capaz de criar uma sociedade cristã por meio da lei, e isso se dá sempre quando o poder estatal ele se une com as pessoas de grande influência. E aí nós temos uma sociedade dita cristã, onde as leis, que entre aspas são cristãs, mas não há amor, não há justiça, só há, infelizmente, opressão em nome do Evangelho. E essa postura, infelizmente, ela levou a igreja a ser criticada, a ser menosprezada com razão, porque a igreja em vários momentos abandonou a missão, abandonou a base que é o Evangelho e procurou várias outras bases, ideologias políticas em qualquer espectro, crescimento por crescimento, influência, lutas dogmáticas por doutrinas secundárias que não interessam ninguém. Eu passaria aqui a noite inteira citando vários exemplos de como a base da missão, que é o Evangelho esse que é compreendido em Jesus Cristo e que se revela e que se encarna por meio do reino de Deus, do arrependimento e da fé, foi deixado de lado e outras bases foram escolhidas, e aí nós não temos missão. Mas nós falamos a respeito da base, que é o fundamento que solidifica a missão. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a prioridade. E o texto nos ensina, e o próprio Jesus nos ensina, que a prioridade da missão cristã é o seguimento. E a prioridade da missão cristã é seguir a Jesus Cristo. Após apontar para a base da sua missão, e como decorrência para a missão da própria igreja,
Jesus agora indica a prioridade da missão. Veja que Jesus, de forma nenhuma, ele para na base, porque não teria nenhum sentido. Mas Jesus agora indica a prioridade da missão, e essa prioridade ela é citada a partir do versículo 16 até o versículo 20. E aqui nos deparamos com um momento onde Jesus ele escolhe os seus primeiros discípulos. E esse momento ele tem alguns pontos que são de crucial importância para nós. Em primeiro lugar, não foi nenhum dos futuros discípulos que buscou a Jesus. Não foi nenhum deles. Eles estavam lá na sua vida, realizando seus afazeres, lá na labuta, lá no trabalho, e viviam provavelmente como ótimos judeus. Não foram eles que estavam naquela ansiedade de buscar o Messias, de se encontrar com o Redentor, de se encontrar com aquele que daria sentido para a sua vida. Não foram eles, mas foi Jesus que foi ao seu encontro, foi Jesus que foi ao seu encalço, foi Jesus que foi ao seu caminho. E o segundo ponto também, que é de suma importância, é o local aonde Jesus escolheu esses discípulos. Jesus não foi até Jerusalém, a grande capital, a cidade mais influente, tanto no aspecto econômico como no aspecto religioso. Não, Jesus não foi lá, não foi procurar entre os fariseus, os saduceus e os escribas, não. Mas ele ficou lá na Galileia, lá naquela região pobre, naquela região desprezada. Foi procurar quem? Simplesmente trabalhadores braçais, uns pescadores, que até ganhavam um dinheirinho, não eram pessoas sem posse, mas eram pessoas rudes, mas eram pessoas que não gozavam de um elevado conceito social. E aqui nós vemos que, em primeiro lugar, que Jesus ele viu os dois irmãos, Simão, que depois é conhecido como Pedro, e André, e eles estavam lá lançando as suas redes ao mar para ganhar o ganha-pão. E aí Jesus os chama, e logo na sequência, o Senhor Jesus ele se depara com outros dois pescadores, e o texto nos diz que era Tiago e João, e ele chama esses outros dois, e esses quatro, Simão e André, Tiago e João, entenderam a prioridade da missão, entenderam de uma forma tão urgente, entenderam de uma forma tão clara, que os dois primeiros acabaram largando as redes, deixaram de lado, e os outros dois acabaram largando seus barcos, ou melhor, o seu barco, e passaram a seguir a Jesus. Veja que eles não titubearam, não pensaram, não tergiversaram, mas e agora? Estamos no meio de uma pescaria, estou arrumando aqui as redes. Não, Jesus, espere um pouco. Olha, Jesus deu o seu endereço, que logo depois nós vamos atrás de você. Não, eles, logo de início, eles sentiram a prioridade de abandonar aquilo que eles faziam e seguir a Jesus Cristo. Eles assumiram a prioridade que tinha como base o Evangelho, que era o próprio Cristo, que agora se revelava a eles. E a prioridade era o seguimento. Mas o seguimento para quê? Só para andar com Jesus? Ou só para ouvir as suas pregações? Não, mas a prioridade está aqui no versículo 17. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é, e a prioridade para seguir a Jesus não era para uma vida de sombra e água fresca, não era para uma vida de bonança, não era para uma vida contemplativa, escutando um sábio e achando aquilo lindo, não, mas a prioridade para seguir Jesus era para trabalhar, anunciar o Evangelho, que é a base da missão. Esta era a prioridade que Jesus Cristo incutiu naqueles homens, e que depois iria incutir nos outros que foram chamados.
a prioridade da missão da igreja é seguir a Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa prioridade. Nós devemos seguir a Jesus Cristo diariamente. E o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é ser moldado por Ele. Seguir a Jesus é espelhar o seu caráter. Não é fácil isso, porque nós somos pecadoras e pecadores, mas como vamos espelhar o caráter de Cristo, que é Deus? Não é fácil, mas por meio da ajuda do Espírito Santo, nós devemos buscar. E eu volto a repetir o exemplo de Martinho Lutero, que de uma forma muito feliz disse que o cristão ele deve ser um pequeno Cristo, mesmo que seja 1%, 2% já basta para que nós venhamos a mostrar Jesus ao mundo. Então nós devemos seguir a Jesus, que não é entender sobre Jesus, nem somente conhecer a sua história, mas é seguir os seus passos, é seguir o seu exemplo, exalar o seu perfume em um mundo que cheira mal, em um mundo que cheira maldade, em um mundo que cheira incredulidade, em um mundo que cheira egoísmo. E na hora que nós seguirmos Jesus, aí por meio de uma vida transformada, na hora que essa é a nossa prioridade, nós não devemos guardar esse segmento para nós, mas nós devemos anunciar para o mundo incrédulo que seguir a Jesus Cristo é a grande prioridade para a vida de cada uma, é a grande prioridade para a vida de cada um. Gente que anda sem Ele nem beira, gente que anda sem sentido, gente que sofre, gente que não tem paz, e que infelizmente estabelece outras prioridades: ganhar dinheiro, ser influente, buscar uma vida hedonista de prazeres, viver para si. Essas são as prioridades que o mundo estabelece. Mas há um adendo muito mórbido, muito lúgubre, muito triste, que eu gostaria de fazer. Muitas vezes essas prioridades mundanas, elas são também as prioridades de muita gente que não sai da igreja. Muitas vezes as prioridades de cristãos e cristãs que nasceram, que foram batizadas, e até mesmo de oficiais, não estão vinculadas ao seguimento de Jesus, mas somente à sua vida pessoal, mas somente ao seu sucesso. E várias prioridades dessas, elas se chocam frontalmente, elas se chocam de forma incisiva com o seguimento de Jesus. Então que a nossa prioridade seja seguir a Jesus e incentivar as pessoas aí fora que venham a seguir a Jesus. Nós somos uma comunidade missionária. A Igreja de Jesus Cristo, ela é sim uma agência missionária, e por isso ela tem uma missão, e essa missão tem uma base, e a base é exclusivamente Jesus Cristo, nada mais, nenhuma ideologia humana, não importa qual é o lado que ela esteja, nenhum político, nenhuma forma de teologia que fecha a igreja naquela caixa e diz: nós estamos certos e as outras igrejas estão erradas. Não, isso não é a base, mas a base é o Evangelho que é Jesus Cristo encarnado e que se personifica por meio do reino de Deus, que muda a vida, que muda a sociedade e que traz o arrependimento, que traz fé. E com essa base sobre os nossos pés, nós somos chamados à real prioridade, que é seguir a Jesus Cristo e incentivar as pessoas aí fora que sigam a Jesus, não uma religião, não uma cosmovisão, não uma teologia, não uma doutrina política, mas a Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que nós venhamos ter a base correta da missão e a real prioridade. Que assim seja. Amém. Em resposta a essa mensagem, vamos fazer a afirmação de fé, a mais tradicional do cristianismo.
que aponta para a base e a nossa prioridade é o credo dos apóstolos. Afirmemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Após afirmar a fé, eu te convido a orar mais uma vez, a oração de intercessão, onde nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos. Oremos. Senhor Deus amado, Senhor Deus Criador de todas as coisas, Senhor, mais uma vez adentramos na sua presença e queremos pedir, ó Pai, que Tu venhas atender aquilo, ó Pai, que realmente nós necessitamos. É claro, isso de acordo com a Sua vontade, ó Deus, isso de acordo com aquilo, ó Deus, que Tu sabes que é o melhor para a nossa vida. Ó Pai amado, não podemos nos esquecer ainda, ó Deus, da cidade de Manaus, ó Pai, que sofre ainda, ó Deus, um verdadeiro colapso por causa da pandemia. Ó Senhor, rogamos, ó Pai, que a situação da falta de oxigênio tenha sido contornada. Ó Deus, rogamos, ó Pai, que o sistema de saúde daquela cidade venha a sair do momento de colapso e que as pessoas consigam ser atendidas com dignidade, Jesus. Ó Deus, clamamos também, ó Pai amado, que essa pandemia venha a ser controlada. Ó Pai, que essa segunda onda venha a diminuir, ó Pai, não somente aqui no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. Ó Deus amado, te agradecemos pelas vacinas que surgiram, ó Pai, que já estão chegando aqui em nosso país, e rogamos, ó Deus, que o processo de vacinação venha a ser acelerado para que nós possamos voltar, ó Deus, a viver com uma suposta normalidade, inclusive em nossa igreja. Ó Pai, saindo das casas e voltando às ruas, e voltando a cultuar a Ti, ó Pai, de forma comunitária. Ó Deus, vem curar as pessoas, ó Deus, que sofrem da Covid, não importando qual é o sintoma. E ó Pai amado, venha consolar as famílias enlutadas, que perderam muita gente querida por causa desse vírus. Mas também, Senhor, vem curar aquelas outras pessoas que sofrem de outros males, ó Pai, que sofrem de outras enfermidades. Jesus, por favor, ó Deus, no seu momento, da sua forma, vem trazer a cura, Senhor. Ó Deus, também vem dar aquilo que as suas filhas e filhos necessitam. Ó Pai, se for emprego, abra as portas. Ó Deus, se for dinheiro para a subsistência também, que, ó Deus, o acesso a eles seja mais fácil. Ó Pai, abençoa também as famílias, ó Deus, que haja paz, que haja alegria. Ó Senhor, que não haja, Pai, nenhum tipo de problema nesse momento, Senhor. Ó Deus, abençoa os estudos, os projetos, os planos. Ó Pai, que esse ano, ó Deus, que ainda está no seu início, seja muito mais leve que o ano passado. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos, colocamos essa noite de domingo e essa semana que se inicia nas Tuas mãos. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Uma boa noite, que Deus lhe abençoe, uma boa semana e até o domingo que vem, se assim Deus o desejar. Um abraço.